Então, bora para nosso devocional. Tá servindo um cafezinho. Os olhos de quem dormiu bem, graças a Deus. Dormir no hospital, irmão. Misericórdia, não presta não, viu? Meu Deus, mas quando é necessário, fazer o quê, né? Bora para nosso devocional hoje. E como eu falei no stories lá na hora que a gente tava coando o café, o que eu vou falar hoje é sobre algo que eu acho que aflige quase toda a humanidade. Um sentimento que vem, na qual você não convida para vir e vem desse jeito, intruso desse jeito. Você não convidou, você não chamou, mas involuntariamente o seu cérebro, meu Deus, faz com que você tenha esse sentimento por causa de uma reação diante de uma ação que você está vendo ou vivendo. Que sentimento é esse, meu Deus do céu, que assola muita gente? Será o quê? E eu vou ler aqui que o discípulo de Jesus, João, escreveu para nós a respeito dele. Paulo também escreveu a respeito dele. Jesus também falou sobre esse sentimento. Ou seja, é porque esse bendito desse sentimento existe e muitas vezes assola a gente. Eu falei que eu já fui assolada. Até hoje eu ainda tenho, né? Porque eu sou ser humano. Que sentimento é esse? 1 João capítulo 4 está nos dizendo assim, no versículo 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Que sentimento é esse? Medo. É. Ninguém convida ele e ele entra. Intruso. Misericórdia. Peraí que eu vou consertar essa claridade. Acho que melhorou a claridade. E é exatamente isso, sobre o sentimento de medo. É um intruso na nossa vida. Não podemos tirar todo ele, porque senão a gente fica muito vulnerável. Porque o medo, ele nos previne de perigo. Exatamente. Quem não tem medo de nada é perigoso. Quem não tem medo de altura é perigoso cair de um lugar muito alto e morrer. Quem não tem medo de água é perigoso morrer afogado. Ou seja, o perigo, ou seja, o medo, na medida certa, é necessário para as nossas vidas. Mas o que eu vou falar hoje é sobre o medo ao extremo, que nos prejudica, que nos causa dúvida, que nos causa sentimento de aflição, angústia, perturbação diante de alguma situação. E aqui, João está dizendo para nós que no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Isso é muito interessante, porque o medo é uma espécie de perturbação, como eu te falei, diante da ideia de que está exposto a algum tipo de perigo que pode ser real ou não. Porque o medo exagerado nos faz ter sentimentos e ver coisas que não está acontecendo muitas vezes. E o nosso estado emocional diante de uma ideia ou de alguma coisa ruim que vai acontecer, faz com que o nosso cérebro ative involuntariamente uma série de compostos. Exatamente. Dentre esses, a liberação de adrenalina, noradrenalina e cortisol. Isso tudo leva ao aumento dos níveis de ansiedade e estresse. Olha para você ver o que o medo, o sentimento de medo, faz o nosso cérebro liberar no nosso corpo
no nosso coração, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, se é o cérebro, lógico que é no pensamento. Ai, meu Deus do céu, mas voltando aqui, o que tudo isso é uma combinação de coisa que nos traz algo que não é bom para o nosso estado emocional. E quando o João está falando que no amor, ou seja, no amor de Deus, quando compreendemos, vivemos, aceitamos e praticamos, e estamos ali no amor de Deus, não há medo. E esse amor não quer dizer que vai arrancar todo o medo, porque, como eu te disse, o medo é necessário na nossa vida para precaução do perigo. Mas o exagero do medo, estando nós no amor perfeito de Deus, exatamente, um amor sem defeito, porque é esse amor de Deus que a gente pode estar nele que não vai haver medo. Porque no amor do homem a gente tem medo, porque o medo é insegurança. A gente fica inseguro que pode acontecer algo ruim. Hoje eu estava conversando com a irmã a respeito disso. Quando nós estamos ligados em Deus, no amor de Deus, segurados em Deus, confiantes em Deus, foi o devocional de ontem, esperando nele, confiando nele, nós estamos nesse amor perfeito que nos completa em tudo. E se estamos neste amor, este amor é perfeito, não tem defeito, e está dizendo que este amor perfeito expulsa o medo. Porque o medo é algo que vem nas nossas vidas sem a gente querer. E isso libera, sem a gente querer involuntariamente, esse tal de cortisol e adrenalina que deixa a gente com índice de estresse, meu Deus do céu, e ansiedade lá no teto. E isso chega na gente de uma vez, por causa do que a gente está vivendo. E se a gente não estiver neste amor perfeito, este medo vai tomar conta da gente. E se estivermos no amor perfeito de Deus, ele vai expulsar. Porque o medo a gente tem que expulsar ele. E expulsar, meu irmão, é pôr para fora a força. Exatamente. Porque Paulo vai dizer que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia na palavra dele. Você entende isso? Ou seja, esse espírito de medo que está tentando nos afundar com medo de tudo. Parece que tudo vai dar errado e aumenta a ansiedade, aumenta o estresse. A gente tem que mandar embora em nome de Jesus, porque a própria carta de João está dizendo isso, que estando no amor perfeito de Deus, ele expulsa, põe para fora a força, esse espírito de medo. E quando eu estava falando que eu sofria isso, porque eu fui criada assim, era uma doutrina rígida de criação de filhos, onde eu tinha medo de falar o que eu pensava, o que eu queria, o que eu imaginava, porque eu tinha medo de tomar um couro, porque os pais de antigamente eram muito rígidos, né? Eles achavam que aquela era a maneira certa de criar os seus filhos, e nós não podemos condená-los. Então, eu fui criada neste meio de medo. Não podia falar, porque eu já tinha medo de falar e achar que estava errado e tomar um couro. Entende isso? Então, eu sofri com esse sentimento de medo exagerado. Medo de falar a verdade para as pessoas, medo de corrigir alguém, medo disso, medo daquilo, medo de ser feliz, medo de tudo. Então, quando a gente está no amor de Deus, a gente expulsa esse sentimento exagerado, que libera o que não precisa do nosso cérebro, do nosso corpo, para nos dar ansiedade e estresse. Então, a gente expulsa ele, porque Deus não nos deu o espírito de medo, ele nos deu o espírito de ousadia. E lá no Salmo 56:3 está dizendo: mas quando eu tiver medo, confiarei no Senhor, porque o medo exagerado, eu já disse, que ele nos leva a uma dúvida extrema. Nós achamos que tudo vai dar errado.
Mas quando nós estivermos com medo, o salmista está dizendo no 56:3, eu confiarei no Senhor, tirarei da minha mente toda dúvida. E lá em Lamentações 3:57 está nos dizendo, o Senhor se aproximou quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. O que eu quero dizer para você hoje com esta palavra? Quando nós estivermos no amor de Deus, pai, irmã, mas eu já estou no amor de Deus. Sim, mas eu quero te dizer nesta manhã, quando o Senhor aproxima de nós, porque estamos clamando a Ele, Ele diz para nós, não tenha medo. Muitas vezes a gente tem receio de dizer para Deus, Senhor, eu estou com medo. E nós temos o nosso Pai, por excelência, que é Deus. E nós podemos chegar até Ele como filho, entende? A criança, ela chega ao pai dizendo para ela, pai, estou com medo. E eu e você podemos chegar até o nosso Deus, que é o Pai, por excelência, e dizer, pai, eu estou com medo. Você entende? Muitas vezes a gente fala para o irmão, fala para o pai, fala para a mãe, fala para o marido que está com medo, mas esquece de falar com Deus, clamando a Ele, Senhor, eu estou com medo, me ajuda. E eu deixo essa palavra para você, porque Jeremias está dizendo lá em Lamentações, tu te aproximaste, Senhor, quando eu te clamei e disseste para mim, não tenha medo. Então fala para Deus nesta manhã, neste momento você está ouvindo essa palavra. Senhor, eu estou com medo disso, eu estou com medo disso. Eu não sei aonde está este medo exagerado da sua vida. Mas eu quero deixar essa palavra, clama a Ele e fala deste sentimento, para que você possa continuar no amor perfeito dEle, dizendo para o Senhor, eu estou no seu amor, Deus. Então, se eu estou no seu amor, expulsa todo o sentimento de medo de mim. Em nome de Jesus. Porque este amor nos preenche e tira de nós todo o sentimento exagerado do medo de ser feliz, de confiar de que as coisas vão dar certo conforme a vontade de Deus. Neste amor perfeito, Ele expulsa todo o medo exagerado de viver os propósitos dEle aqui na terra. Então, em nome de Jesus, esteja neste lugar, no amor perfeito de Deus, onde não há medo. Ao contrário, Ele expulsa todo medo, em nome de Jesus. Quando você tiver medo, clame ao Senhor, e Ele se aproximará de você e dirá a você, não tenha medo, eu sou contigo. Porque quando você passar pelas águas, elas não vão te afogar. E se passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Esteja neste lugar todos os dias, porque esse sentimento, esse estado emocional, esse espírito do medo, ele tem que ser expulso. E ele é carrasco, ele é cruel conosco. Ele vem sem a gente chamar, como eu já disse. E ele nos faz prisioneiros. Mas se estivermos no amor perfeito de Deus, este amor vai expulsar esse sentimento de medo que nos aprisiona, em nome de Jesus. Não tenha medo de viver os propósitos do Senhor. Eu deixo essa palavra de libertação. E este amor vai expulsar de você todo esse espírito exagerado de medo, em nome de Jesus. Não tenha medo de ser feliz dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Independente dos seus traumas do passado, da sua convivência de relacionamentos, de ministério destruído, ou de criação muito rígida, independente do que aconteceu, a partir de hoje, viva nesse amor perfeito de Deus, sem defeito, que vai expulsar todo sentimento
exagerado de medo, em nome de Jesus. Seja liberto, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.